70 anos da SES. É uma vida. E uma vida cheia. Percorrendo vários tempos do mesmo Portugal, vários tempos da Europa e do mundo. E, sobretudo, vivida com o mesmo espírito, que não ignora o tempo, mas está para além dele. O ser-se crente, o ser-se cristão é isso. O espírito ser o mesmo, mas vivido em atenção constante aos sinais dos tempos, dos diversos tempos. Há 70 anos era um mundo bipolar. A Guerra Fria, na sua expressão mais dura do pós-guerra. A Europa a tentar unir-se. Portugal a entrar no fim de um regime sem que ele se desse devida conta. E o mundo católico a fazer o caminho para o ciclo derradeiro do longo e frutífero pontificado de Pio XII. Há 50 anos era o esboçar do termo da Guerra Fria. A Europa a unir-se, mas a experimentar, tal como o resto do universo, a ressaca dos anos 60, em sonhos frustrados ou adiados, desajustamentos e reajustamentos de valores, incertezas, perplexidades, acrescida noção de desigualdades, injustiças, mais terrorismo, mais ceticismos de variada espécie. Portugal assistia à 25ª hora do Império e ao crepúsculo da transição do reformismo bloqueado para a Revolução. O catolicismo já vivera um intenso Concílio Vaticano II e Paulo VI sofria a amargura da encruzilhada no mundo somada à da encruzilhada na Igreja. Há 30 anos era no Ocidente a euforia da dissolução do bipolarismo saído da guerra, da crença no unipolarismo norte-americano, na Pax Americana. Mais a Europa a alargar-se e a integrar-se no caminho para a moeda única. E Portugal a conhecer a durabilidade governativa após a sucessão acelerada de executivos em 70 e até meados de 80. Além de abraçar a sua própria euforia europeísta. João Paulo II já trouxera à Igreja Católica a energia da juventude e da esperança, e se converter em símbolo da quase certeza num tempo que não mais iria mudar. Há 18 anos, ao partilhar num congresso como este, numa abertura como esta, por sinal num dos mais pesados dias da minha vida, a análise daquele tempo, com o inesquecível pensador e lucidíssimo analista de pessoas e factos, que foi o seu Dom José Policarpo, o mundo já não era assim tão unipolar. Mais países emergiam ou queriam renascer. A Europa passara da euforia ao progressivo realismo. E Portugal, das certezas do fim do século passado para as incertezas do começo deste século. O pontificado de João Paulo II terminaria com o exemplo impressionante da comunhão com a dor dos pacientes, o sofrimento da via sacra, num tempo em que sofrer no corpo como na alma deixara de estar na agenda do universo, mais rico, mais privilegiado, mediaticamente mais formatado para a perfeição ao virar de cada esquina da história. Há 10 anos era o mundo a sair da estupefação e do choque da crise financeira e em busca do multilateralismo e mais empenhado do que nunca no clima, na sustentabilidade, nas novas energias, na revolução digital. A Europa a ultrapassar a mesma crise vivida com atraso. Portugal também em plena crise. Francisco aparecia a representar uma igreja não europeia e ao mesmo tempo atentíssima às novas periferias, aquelas que a crise desvendara e as outras desde sempre existentes, mas tantas vezes encobertas pelo nevoeiro dos tempos. Hoje nem bipolarismo nem multilateralismo.
Uma querela ainda não resolvida pelos poderes globais, com guerra quente e já não só fria. Uma Europa a reencontrar-se no meio dessa querela. Portugal a viver em trânsito rapidíssimo fases inéditas, na política, na economia, na sociedade, nos costumes. Francisco, sempre ele, a enfrentar o imprevisível com a força da convicção. 70 anos que foram e são obra. Em que a SES representou o catolicismo pioneiro na viragem para uma nova liderança empresarial, num difícil contexto económico, social e institucional. Depois, o anúncio do reformismo e das rupturas. Depois, a gestão da revolução e do pós-revolução. Depois, a voz de um outro reformismo dando força à sociedade civil. E sempre a convergência da liberdade com o empenho social constante e inovador ao serviço das pessoas. Tudo muito difícil, numa pátria em que a monarquia absoluta durou do quase início da sua história até ao quase final do século XX. E os poderes públicos mais gostaram do cristianismo feito igreja quando o puderam abraçar para o poderem vigiar e arregimentar. Ou então dele desgostaram, a miúde, ou pelo menos de quando em vez, por dele precisarem na obra social, mas não o apreciarem na independência crítica ou na clivagem de valores. Enfim, uma saga que jamais terminará. Mas não é essa a saga de um cristão, de um católico no seu roteiro de começo de construção da eternidade com os outros e pelos outros? Umas vezes sendo entendido e apreciado, outras vezes incompreendido e indesejado, sobretudo na sua denúncia. Aquele vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, de Sofia Melbrenner. 70 anos envolvidos, a luta continua. A luta no tempo, ao serviço de valores que o ultrapassam. Essa luta chama-se hoje mais dignidade das pessoas, mais crescimento com mais emprego e menos pobreza, mais inovação e menos desigualdades, mais conhecimento e menos ignorância, mais lugar para os jovens entre nós e menos contra, subjetivo ou objetivo, à sua partida. Mais inclusão de quem nos chega e menos esquecimento dos nossos que partiram e lá longe cultivam a fidelidade às raízes. No fundo, com outros matizes, é sempre a mesma luta personalista, ou seja, humanista com Deus, embora ecuménica para com outras visões de Deus ou outros humanismos sem Deus. Firme nas convicções, mas solidariamente militante nas batalhas comuns. Pelos vossos 70 anos de vida como católico, sinto-me muito orgulhoso. Como me sinto como cidadão. Como me sinto como Presidente da República de todos, com ou sem fé, com todas as crenças existentes ou aventáveis. E aqui chegado, tenho de admitir que o melhor galardão para cada um dos cristãos, para cada um dos crentes, é a noção de viver cada dia nessa procura da eternidade com os outros e pelos outros. E o galardão supremo esse só pode ser dado pelo Senhor da vida e da morte, e não por qualquer um de nós. Seja como for, por estes 70 anos e o que significaram de luta por Portugal, por um Portugal diferente e melhor, vos vou entregar as insígnias de membro honorário da Ordem do Mérito em nome de Portugal.